Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Professor Cleber Paixão. Você já conhece o meu canal. Se você gosta desse conteúdo do meu canal, não esqueça de me seguir aqui no YouTube. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de curtir o vídeo, esse vídeo aqui, curtir ele. Deixe um comentário positivo para que o vídeo chegue a mais pessoas. Compartilhe entre os amigos. Se quiser ser membro do canal para ajudar ele financeiramente, ajuda bastante também. A irmã Bárbara assistiu alguns vídeos meus. Ela, ela me deu um valeu demais, né? E eu posso dizer, Deus abençoe a irmã, retribua em dobro na sua vida, multiplique em bênçãos na sua vida, tá bom? Então ajude o canal a crescer. Curte o vídeo, se inscreva no canal. Vou criar um WhatsApp, um grupo, onde as pessoas vão entrar lá e lá eu vou mandar todas as notificações dos vídeos, porque o YouTube não está entregando os meus vídeos. O YouTube não está entregando os meus vídeos, tá bom? Eu vou não tá dando a notificação nem de live e nem de vídeo, mas eu vou criar esse canal, vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos para patrocinadores? Vamos embora, Clebão. A primeira a ser dita é Econtax Contabilidade. Todos já conhecem. Quer ajuda de contabilidade, quer ajuda de até de questões de direito do advogado e tudo mais. Entre em contato com a Econtax Contabilidade. Os telefones é 11 953596501 ou 11 97198 9687. Fica onde, Kleber? Fica na Alameda Santos, 1165, na Cerqueira César, na capital de São Paulo. Eu vou deixar o Instagram deles aqui para vocês seguirem e conversarem com ele. Vão ser muito bem tratados. Segundo é a Juliana Vasco. Juliana Vasco, moda feminina, peças selecionadas para mulheres reais que valorizam o estilo, harmonia e identidade do 3654. Fica onde, Kleber? Na rua Campos Sales, 397, em Barueri. Olha, pessoal de Barueri vai lá, vai ser muito bem tratado pela nossa irmã. Você quer comprar uma roupa para você se presentear, ou o maridão te presentear também, vale muito a pena, tá bom? Não esqueça. Dito isso, nós temos também nosso ateliê Espermores. No ateliê Espermores, a sua ideia pode virar roupa de verdade. Cada peça nasce do zero, da ideia ao molde, da modelagem à pilotagem, até o corte com tecnologia digital, garantindo precisão, qualidade, acabamento profissional em cada detalhe. Trabalhamos com processo completo de desenvolvimento de peças, atendendo marcas e projetos sob medida. Fica onde, Kleber? Em Itaquaquecetuba. Fale direto com o Daniel. O irmão Daniel é gente boníssima. Entre em contato com ele, ele vai ser muito bem tratado. 11 9 74 11 9 7403 2301. Transforme a sua ideia em roupa pronta para vestir. Não esqueça do Ateliê Espermores. Vai estar o contato aqui na descrição do vídeo. E o nosso último, a Menina Caramelo Doceria e Cafeteria, que fica ali em São José dos Campos. É uma parada obrigatória para quem ama um bom doce, um café especial. Menina Caramelo é uma cafeteria e doceria deliciosa com um cardápio impecável, de tudo feito com muito capricho. É um tipo de lugar que você vai uma vez e vira cliente fiel. Segue lá no Instagram para babar nas fotos e já planejar sua visita. Fica lá no @menina caramelo doceria e cafeteria em São José dos Campos, lá no Carrefour de São José dos Campos. O dono, ele e a esposa dele, é o nosso irmão, é, gente boníssima, o Montiago, bênção de Deus na minha vida, um bom aluno, um bom homem de Deus, músico. Quem for aí, vai lá, dá um abraço nele. Vocês vão virar cliente mesmo. Os doces são top, os salgados são maravilhosos. Tá bom? Não esqueçam disso. Menina, Caramelo, Doceria e Cafeteria. Os contatos de todos eles vão estar na descrição do vídeo. Tá bom? Dito isso, hoje é uma aula. Para quem, Kleber? É uma aula. Deixa eu ver aqui, colocar aqui pronto. É uma aula para os meus alunos do São José dos Campos, do Básico em Teologia, lá no nosso Seminário Batista do Povo, onde eu ministro aula lá. A minha turma ali do Básico em Teologia,
Nós estamos nesse mês trabalhando sobre o Espírito Santo. Já tivemos 3 aulas, perdão, 2 aulas, né? E nós estamos nessa segunda aula aqui, na terceira aula, perdão. E aí a quinta-feira agora vai ser a nossa última. Estamos trabalhando a doutrina do Espírito Santo. Já trabalhamos as questões da Trindade, já trabalhamos as questões das problemáticas do Espírito Santo junto com a Trindade. E hoje nós vamos trabalhar a ideia da Trindade ser revelada no tempo e na história, no tempo dos homens. Tá bom? Vamos lá. Vamos para mais uma aventura aqui. Então, vamos falar hoje, na aula de hoje, por que eu vou ministrar essa aula? Porque na quinta-feira passada não teve aula, eles tiveram feriado, então vocês precisam assistir essa aula para entender a última. Então precisa assistir essa aula para entender a última. O Espírito na história da salvação. Nós vamos fazer uma análise da atuação econômica, nós já falamos sobre a economia, a revelação de Deus no tempo, na história, na casa dos homens, ou econômicos na casa dos homens, economia do Espírito Santo ao longo da história da revelação, da criação ao consumo escatológico da salvação. Então vamos trabalhar a história da salvação desde a criação até os últimos dias. Tá bom? Dito isso, bora lá. Então, o Espírito Santo na economia da salvação. O que quer dizer isso? O objetivo central dessa aula é analisar a atuação econômica do Espírito Santo. Lembra? No tempo comum dos homens, na casa comum, na terra, no tempo, no espaço e na história econômica do Espírito Santo. Isto é, sua operação ad extra, para fora da Trindade. Ad extra, opera ad extra, suas operações fora da Trindade, dentro da história da revelação, articulando sua presença em 5 eixos fundamentais. Tem 5 eixos fundamentais. Vamos lá. O primeiro eixo é na criação. O Espírito como coprincípio cosmológico, criador do cosmos, e organizador e ordenador de todas as coisas. O segundo eixo, nós vamos falar da história de Israel, presença seletiva e profética no Antigo Testamento. E depois nós vamos trabalhar na encarnação e missão de Cristo, uma cristologia pneumatológica. E aí vamos trabalhar na igreja, no quarto lugar, na igreja, que é o dia de Pentecoste, que é a inauguração da era do Espírito, onde o Espírito vai atuar vivendo para sempre com a igreja. Em quinto lugar, na aplicação da redenção, soteriologia e pneumatologia. Dito isso, nós temos que fazer algumas distinções aqui para a gente entender essa aula, para não ficar boiando. Vamos lá. Primeira coisa, teologia imanente. O Espírito em sua relação intratrinitária, o ser de Deus em si mesmo. Já falamos isso em aula. Na doutrina da Trindade nós temos a Trindade imanente, Deus em si mesmo. E quando falamos de teologia imanente, Trindade imanente é Deus em si, é Deus no seu ser, é Deus em sua comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo lá na eternidade. E a teologia econômica é Deus se revelando no tempo e no espaço e na história, na oikonomos, na casa comum, na casa dos homens. Então é o Espírito na história da salvação, a atuação de Deus no tempo e no mundo. Esta aula concentra-se na dimensão econômica, no tempo e no espaço, na história, sem descuidar de suas implicações para a teologia imanente. A gente não vai deixar fugir a ideia de um Deus que vive em si mesmo, em comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas agora vamos olhar com mais carinho, com mais cuidado, o Deus que se revela na história. O Espírito no Antigo Testamento, princípio de vida e ordem, Gênesis 1:2. O termo hebraico ruah, que é ruah, é o que os judeus falam, é dotado de extraordinária densidade semântica, ou seja, tem vários significados, abarcando simultaneamente 4 campos de significação. Então tem 4 campos. Primeira ideia traz a ideia de vento, que é força atmosférica invisível. É o vento, força atmosférica invisível. Nós temos o sopro, que é a ideia de respiração e vida. A pessoa respira, ele tem vida, é dotado de vida, dotado de respiração. E energia vital, que é o princípio animador, aquela energia, aquele princípio de vida que dá animação, ânimo, ou ânima, ou alma para o homem, faz o homem ser um ser vivo, ter nefesh, ser nefesh.
E nós temos também a ideia de presença divina, que é essa presença ela é dinâmica e atuante. Você vai ver que o Espírito Santo atuou ao longo da história da salvação. Vamos falar sobre isso. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, Gênesis 1, versículo 2. O verbo hebraico merafet, pairar, vibrar, evoca o quê? Uma potência ordenadora e vivificante. É uma potência, um poder que está ordenando todas as coisas e vivificando todas as coisas. A imagem que traz esse verbo, pairar, vibrar, é uma imagem de uma ave que choca os seus ovos, transmitindo calor e vida. Traz a ideia de uma ave chocando os seus ovos. Todos aí os estudiosos do Antigo Testamento do hebraico sabem dessa ideia do verbo pairar e vibrar. Quais as implicações teológicas para tudo isso, Kleber? O Espírito não é apenas um agente posterior da redenção. Ele não é um agente posterior da redenção, mas ele é um coprincípio da criação. Ele está lá na criação e está agindo também na criação. Todas as coisas estão sendo criadas por Deus, no poder da sua palavra, do seu verbo, mas também no poder do Espírito. E aí é um coprincípio de criação, antecipando sua função de nova criação, que você vai ver lá em Ezequiel 37, que traz a ideia de criação e redenção, que estão pneumatologicamente vinculadas. Então, o Espírito Santo, tanto ele está na criação, como na nova criação, que estava prometida lá desde Ezequiel 37, que vai se dar quando nós fomos recriados ou criados novamente em Cristo Jesus. E aí nós temos a capacitação carismática, a capacitação que o Espírito dava para cada membro, para cada indivíduo, dependendo do momento. Você tem nos livros de Juízes e Samuel, a atuação do Espírito assume um caráter marcadamente pontual. Era pontual. Não era todo mundo que ele tomava, não descia em todo mundo, mas ele descia para uma missão específica, em pessoas específicas. Era pontual e tinha uma funcionalidade. Então não era uma descida ontológica, não fazia parte do seu ser. Trata-se de uma presença instrumental. Por quê? Porque o Espírito Santo se fazia presente na pessoa e ele se tornava um instrumento na mão de Deus. E era orientada a tarefas específicas. O Espírito Santo descia para que a pessoa praticasse tarefas específicas que sozinho ele não ia conseguir praticar. Dentro da história salvífica de Israel, tem um exemplo que Sansão, né, o Espírito capacita com força extraordinária para a batalha militar. A presença episódica é ligada à missão de libertação de Israel. Deus precisa libertar Israel e Deus vai tomar Sansão várias vezes. Diz que o Espírito se apossava de Sansão para que ele pudesse livrar Israel, libertar Israel. É nesse sentido. Tá bom? Então era momentâneo, era pontual e ele não descia em todos. E tinha classes para isso, né? Reis, juízes, sacerdotes e assim por diante, profetas, que o Espírito descia para uma função determinada. Você tem em Saul, 1 Samuel 10, você tem a unção régia, a unção de rei, é acompanhada de um outro coração concedido pelo Espírito. Capacitação para o exercício da realeza, não permanente. Não era permanente, mas ele tinha um coração agora para aplicar, ele atuar como rei. O Espírito estava agindo nele. Em Davi, 1 Samuel 16:13, a unção de Davi representa um passo à frente. O Espírito veio sobre Davi e desse dia em diante, antecipando uma presença mais estável. Ou seja, essa expressão veio sobre Davi desse dia em diante, ou seja, a partir daquele momento o Espírito estava com Davi. Não se ausentava de Davi, como se ausentava de lá dos juízes e assim por diante. Deus já estava vislumbrando em Davi essa permanência do Espírito. E aí qual é o ponto teológico dessa ideia? A presença do Espírito no período dos juízes e da monarquia é instrumental, porque a pessoa se tornava um instrumento na mão de Deus. Era voltada para funções específicas. E ainda não universalizada, não era para todos. Isso contrasta dramaticamente, com a promessa futura da habitação interior, Ezequiel 36, que o Espírito ia habitar
no coração do ser humano. Em Joel também, que o Espírito habitar sobre toda a carne. Isso faz um contraste. Inspiração profética. O Espírito Santo atua no Antigo Testamento como um mediador primário da revelação divina. Ele é o elo entre a palavra de Deus e a voz do profeta, não apenas suscitando a fala, mas tornando-a eficaz e viva. Era o Espírito que se usava do profeta e fazia das palavras do profeta algo eficaz e vivo. Números 11 e 25, o Espírito distribuído sobre os 70 anciões, democratização inicial da profecia, como antecipação do derramamento escatológico. Isso aqui em número 11, onde os 70 anciões é tomado pelo Espírito, isso já é um anúncio, um prelúdio daquilo que lá no futuro Deus ia fazer com o seu povo, que todos teriam o Espírito. Segundo Samuel 23:2, o Espírito do Senhor fala por mim, Davi como protótipo do profeta inspirado, cuja fala é identificada com a própria voz divina. O próprio Davi está dizendo, o Espírito do Senhor fala através de mim, está falando através de mim. Isso já é um modelo da ideia de que o Espírito ia se usar de pessoas e falar na boca de pessoas, que é a inspiração profética. Tese importante disso, o Espírito é o agente da palavra. Ele não apenas inspira o profeta, mas torna eficaz a revelação junto ao povo receptor. Ele é o agente da palavra, é ele que está agindo na função da pregação da palavra. E ele vai aplicar tudo aquilo que ele está profetizando junto ao povo que está recebendo essa pregação, essa profecia. É uma função que antecipa a sua obra de iluminação e convicção no Novo Testamento, João 16, 8 ao 13. Teologia da presença dinâmica. A condição no Antigo Testamento, o Espírito não habita permanentemente em todos os membros do povo de Deus. Você tem que ter essa ideia. Ele não habita em todo mundo, em todos o coração de todo o povo de Deus. Sua presença não é universalizada, atua de forma seletiva e funcional. Se estava em um, não estava em outro. E ele descia no coração de um para fazer uma determinada obra, um determinado prodígio, sinal, para um determinado fim. Ponto. A distribuição é temporária e instrumental. Faz a pessoa um instrumento na mão de Deus. E era temporária, ele não ficava para sempre com o Espírito. E era voltada para as missões específicas que Deus queria. E as promessas escatológicas, Kleber, dos últimos dias? Primeiro, Ezequiel 36, 26, 27, diz o texto, abre aspas, darei a vocês um novo coração e porei o meu espírito dentro de vocês. Interiorização radical da presença divina. O espírito estaria no coração. O espírito estaria com uma marca distintiva no coração do crente. Joel 2, 28, abre aspas, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Universalização sem distinção do sexo, idade ou condição social. Pobre, rico, mulher, homem, criança, todos receberiam o Espírito Santo, aqueles que creem. E aí nós temos uma tensão escatológica em tudo isso. O Antigo Testamento, ele vive sobre uma tensão entre a presença parcial e seletiva, como falamos aqui, do Espírito, e a promessa de uma plenitude futura. Ou seja, isso é uma intenção. Tem uma presença do Espírito aqui no Antigo Testamento, e ela é seletiva e instrumental, mas já tem também uma promessa que um dia o Espírito estaria em todos e estaria no coração de todos. Olha que interessante. Na seção 3 agora, vamos trabalhar Cristologia. Espírito e Cristo. Cristologia pneumatológica. Cristo é aquele que é o doador do Espírito. Entramos aqui em uma das áreas mais sofisticadas e teologicamente fecundas da sistemática cristã. Aqui é muito importante. Quem é meu aluno lá no Teologia na Medida Certa sabe disso. E quem vai estudar comigo, lembra, gente, está em promoção Teologia na Medida Certa e eu lancei um curso de apologética cristã que está muito top, gente. Entre em contato. O link dos dois grupos, do Teologia na Medida Certa e o da apologética, vai estar na descrição desse vídeo também.
Estamos aqui em uma das áreas mais sofisticadas da teologia teologicamente fecundas da sistemática cristã. A relação entre o Espírito Santo e o Filho de Deus na economia da salvação. Como se relaciona o Espírito de Deus, que Deus enviou, com o Filho de Deus, que também foi enviado. Como que se relaciona no tempo e no espaço? Porque nós já, em outra aula, discutimos qual era a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na eternidade, no seu movimento intratrinitário. Já falamos isso em aula. Agora nós queremos saber como se relaciona no tempo, no espaço e na história dos homens. A cristologia sem pneumatologia, ou seja, sem a doutrina do Espírito Santo, torna-se abstrata. E pneumatologia sem cristologia torna-se entusiasta. As duas devem caminhar juntas. É a ideia de tradição teológica reformada. A pergunta central dessa sessão é: como que o Espírito Eterno atua em relação ao Filho Eterno dentro do tempo da história? A resposta percorre por 4 momentos decisivos, né? Essa relação do Espírito Santo com Cristo. É na ideia da encarnação, batismo e o ministério messiânico e uma síntese doutrinal. Bora lá. A encarnação e o Espírito, Lucas 1,35. Abre aspas, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Lucas 1,35. A concepção virginal de Jesus, Cristo, revela a estrutura profundamente trinitária da encarnação. O Espírito Santo é o agente imediato da concepção, enquanto o Pai é a fonte e o Filho é o sujeito que assume a natureza humana. Então toda a trindade está na encarnação. Nessa relação da encarnação, você vê toda a trindade agindo. A sombra do Altíssimo cobrindo, o Filho que está sendo gerado no ventre de Maria, e quem está gerando é o Espírito Santo. Nós temos uma obra trinitária. A encarnação não é ato exclusivo do Filho. Envolve o Pai. O Pai, o Filho e o Espírito em perfeita unidade de ação. Os 3 estão agindo aí na encarnação. Tem gente que acha que não. Na encarnação só estava um filho sozinho lá. Não tem como, as 3 não podem se distanciar uma da outra, se romperem. O nó de 3 dobras não se quebra. Eles estão lá firme, Pai, Filho e Espírito Santo, numa unidade perfeita que é um único Deus. Então não há separação e nem divisão. E aí nós temos uma geração pneumática. A humanidade de Cristo é gerada pelo Espírito, garantindo sua autenticidade humana e, ao mesmo tempo, sua santidade originária. Isso é importante. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo está gerando o Filho de Deus aqui, ele está assumindo a humanidade, está tendo uma união hipostática no ventre de Maria, garante, primeira coisa, a humanidade plena do Filho de Deus, que ele assume. Ele assume a humanidade de forma plena, mas garante também sua santidade originária, porque ele é o Filho de Deus. E livre do pecado adâmico. A mediação do Espírito assegura que Cristo não herda a culpa e a corrupção transmitidas pela geração natural adâmica. Por isso que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Porque ele assume a nossa humanidade como se fosse o Adão pré o pecado. Pré o pecado original. É o Adão no seu estado originário. Olha aí que interessante. Por isso que ele não herda, por isso que ele assume a nossa humanidade, exceto no pecado, como diz o concílio. E no batismo de Jesus, Marcos 1, versículo 10, abre aspas. Logo ao sair das águas, viu o céu se abrindo e o Espírito descendo sobre ele como pomba, Marcos 1, 10. Nós temos aqui as funções teológicas do batismo. Investidura messiânica. O batismo marca a consagração pública de Jesus como o Messias ungido, o servo do Senhor sobre quem repousa o Espírito. Você vai ver isso lá em Isaías 42, 1, que o Messias teria o Espírito. Por quê? Porque o Messias, existe uma promessa, gente, que o Messias teria o Espírito de Deus e ele depois daria esse Espírito. A ideia de conceder o Espírito, lá no Antigo Testamento, era dada pelo Messias. Então ele ia receber o Espírito e ele ia conceder o Espírito. Então, no batismo, naquela unção pública, o ministério messiânico de Jesus é inaugurado. E aí nós temos o início do ministério público.
A descida do Espírito Santo inaugura oficialmente a missão redentora do Filho encarnado junto a Israel e ao mundo. Por quê? Porque quando Deus assume nossa humanidade na pessoa do Filho, o Filho não usurpa ser igual a Deus, mas ele deixa de lado seus atributos. Ele não perde os atributos divinos. Ele não deixa de ser Deus, ele coloca de lado e ele assume a nossa humanidade, né? E ele vem em forma de servo sofredor, ele vem no estado de humilhação. E agora no ministério dele que ele vai começar, ele começa, por ele receber o Espírito, ele começa no poder do Espírito, na unção do Espírito. Por isso que o Espírito que leva ele para o deserto para ser tentado pelo diabo, não é o diabo que tenta a hora que quiser. O Espírito leva ele para ser tentado pelo diabo e no poder do Espírito, no poder da palavra que ele cita lá, Deuteronômio, ele vence Satanás. É importante a gente pensar isso. Revelação trinitária. Você tem lá a voz, né? O pai dizendo, né? Esse é o meu filho amado em quem compraz a minha alma, ou em quem eu me alegro, ou ele que me alegra. O pai se alegrando no filho. Pai tem a voz do pai, tem o filho sendo batizado nas águas, tem o Espírito que desce na cabeça de Cristo em forma corpórea de pomba. Aparece simultaneamente. Tem uma epifania trinitária singular na história da revelação. Na história da revelação nunca tinha tido esse tipo de manifestação, essa epifania, essa teofania trinitária aí na história da salvação. Nota teológica crucial. Cristo, embora ontologicamente divino, ou seja, nunca deixou de ser Deus, como o eterno Filho de Deus, assume voluntariamente uma economia de dependência do Espírito. Porque ele assume a nossa humanidade, ele é o servo sofredor e ele assume a ideia de estar dependente do poder do Espírito. Em sua vida encarnada, essa kenosis, a palavra esvaziamento, no grego quer dizer kenosis, esse movimento kenótico, essa kenosis funcional é fundamental para compreender como ele pode ser o nosso modelo e mediador. Olha aí que interessante. Pois bem, Cristologia e ministério. Ministério messiânico, Isaías 61 e Lucas 4. A tese central. Cristo atua no poder do Espírito, não apenas em virtude de sua divindade, o que torna o seu ministério paradigmático para a missão da igreja. Ele atua não só porque ele é Deus, mas porque ele está atuando no poder do Espírito Santo. Você vai ler, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Isaías 61, 61, versículo 1. Aí isso é citado também em Lucas 4,18, quando ele está lá na sinagoga, ele entra e é dado o livro para ele de Isaías, ele lê e fala, hoje se cumpriu essa profecia entre vós. Na sinagoga de Nazaré, Jesus aplica a si mesmo a profecia de Isaías, declarando seu cumprimento. Hoje, esse momento revela a estrutura pneumatológica de todo o seu ministério. Hoje se cumpriu entre vós isso. Essa profecia, o Messias dizendo, o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boas novas, para anunciar o dia aceitável do Senhor, para libertar os escravos e assim por diante. Então nós temos uma proclamação, boas novas aos pobres e cativos. Ele veio para trazer boas novas. Por isso que ele veio trazer evangelium. Ele veio trazer boas novas. Ele veio trazer também libertação aos cativos e oprimidos. Quem está preso, quem está cativo, que não aguenta mais escravidão, ele veio libertar. Ele veio trazer cura, recuperação da vista aos cegos. Ele veio curar quem está cego. E ele veio também restauração, que é o ano aceitável do Senhor, porque no ano aceitável, o jubileu, era devolvido a todas as posses do que perderam. Se a pessoa perdeu uma casa, era devolvido para ela. Se ele tinha perdido alguns bens, ele era devolvido para ele, que era o ano aceitável, era o ano do jubileu, o ano do perdão. E nesse ano do perdão, todas as dívidas eram perdoadas, os escravos eram libertos. É disso aqui que ele está falando, de anunciar o ano aceitável do Senhor. Cristo veio trazer o grande jubileu, libertação do seu povo, e o povo não percebeu. Cristologia e síntese. Cristologia pneumatológica, uma síntese. A relação entre espírito e filho na encarnação pode ser articulada em dois eixos teológicos complementares, que juntos formam um núcleo cristológico
cristologia pneumatológica. Então, esses eixos que a gente pode entender aqui. Primeiro, a unção messiânica. Cristo é ungido, o Messias, o Hamashia. Ele é ungido, ele é o Christos. Ele é o Christos em grego. Messias em hebraico e Christos em grego. Que quer dizer ungido, gente. Seu próprio nome carrega a marca pneumatológica. Ele é aquele que sobre quem o Espírito repousa de forma plena e permanente. João 3,34. Deus não lhe dá o Espírito por medida. Não foi uma medida que foi dada por Cristo. Sem medida. Um Espírito completo, intenso, vivo com o Filho de Deus. Ele é o Messias porque ele tem o Espírito. Ele foi ungido pelo Espírito. E ele anda e ministra no poder do Espírito. Dependência funcional. Na encarnação, Cristo não abdica da sua divindade. Ele não está largando, ele não está deixando de ser Deus. Mas ele opera dentro dos limites genuinamente humanos. Ele opera dentro dos limites humanos. Dentro dos limites humanos. Por quê, Kleber? Porque senão ficaria falando, ele é Deus, ele faz o que ele quer. Ele destruía, fazia, recuperava, fazia tudo o que ele queria. Mas ele assume a nossa humanidade nos nossos limites humanos. E aí, ele está dentro das limitações genuinamente humanas e ele é mediado e capacitado pelo Espírito. Né? Então, milagres, ensinamentos e a própria ressurreição são atribuídos ao Espírito. Você vai ver isso em Romanos 11. Tem uma fala que o Espírito de ressurreição o ressuscitou. E aí nós temos implicações teológicas para isso. Teológicas avançadas. O Espírito não substitui e nem ofusca a divindade do Filho. Ele não vai substituir a divindade do Filho, não vai ofuscar a divindade do Filho. Ele não veio para substituir o Filho. Mas ele medeia sua missão, ele faz a mediação de sua missão encarnada, garantindo que a obra redentora seja genuinamente humana e genuinamente divina ao mesmo tempo. No poder do Espírito, nós temos essa função. Cristo foi genuinamente humano e genuinamente divino. Verdadeiro Deus e verdadeiramente homem. Por isso que ele é o sumo sacerdote perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é a vítima perfeita, é o Cordeiro Imaculado, vítima perfeita. Por isso que o sacrifício foi perfeito. E foi feito uma vez só. Porque ele estava mediado pelo poder do Espírito. Pentecostes. Pentecostes, o Espírito e a Igreja. Atos 2 é o ponto de virada decisiva de toda a história da salvação. O que os profetas anteciparam em promessa, lógico, nós vimos isso lá, os profetas anunciando o dia que o Espírito ia descer sobre toda a carne. O que Cristo inaugurou em pessoa, ele inaugurou isso, né? Torna-se agora realidade. Você lembra? Cristo inaugurou a ideia do Espírito descer, e desceu sobre ele, agora vai descer sobre toda a carne. Torna-se agora a realidade plenamente derramada sobre toda a comunidade redimida. Porque o Espírito, gente, desce sobre toda a comunidade redimida por Cristo. Só os remidos, só quem é de Deus, só os eleitos recebem o Espírito de Deus. Tá? Só os eleitos que recebem o Espírito de Deus. Fizeram uma pergunta para mim no fim de semana. O Espírito Santo pode sair da gente? Se for um eleito de Deus, não sai. Se o Espírito Santo veio, ele não vai embora. Não vai embora. Deus não dá o Espírito para ele vir um momento e ir embora. Ele fala assim, ó, vou mandar o Consolador. E ele ficará para sempre com vós. Sempre. O Espírito Santo fica para sempre com a gente. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 2, do versículo 2 ao 4. Derramamento escatológico, né? Diante da multidão perplexa, o apóstolo Pedro oferece a chave de interpretação do evento. Pentecoste é o cumprimento da profecia de Joel 2, versículo 28 ao 32. O que parecia impossível ao entendimento humano é interpretado à luz da promessa profética. Quando todo mundo vê, todo mundo fala em línguas, Pedro é o primeiro a fazer uma boa hermenêutica. E ele interpreta, olha, isso que está acontecendo é o cumprimento que foi profetizado por Joel. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Atos 2, 16 e 17. E aí tem gente que acha que Pedro e outros demais não entendiam nada de Bíblia,
que né, não entendia nada da Torá, não tinha conhecimento. Não, eles não tinham, eles não tinham. Lógico que tinha, gente. Eles faziam leitura dos textos. E agora o Espírito Santo ilumina eles, eles conseguem interpretar melhor o texto à luz de Cristo. Mas eles não eram leigos, ignorantes, como muita gente diz. Os apóstolos tinham um certo conhecimento, sim. Já é consenso acadêmico. Universalização. Toda a carne. Superação dos limites étnicos e nacionais do Antigo Testamento. Antigamente, só alguns dentro de Israel tinham o Espírito. Agora, dentro de Israel e todos aqueles que creem. Creu, o Espírito Santo vai fazer morada nele. Democratização. Por quê? Porque vai receber só os homens? Não, homens e mulheres, jovens e velhos, servos e livres, não só os servos, não só os livres, mas os escravos também. Todos eles vão receber o Espírito, que é o fim da hierarquia carismática. Todos terão o mesmo Espírito. E o fim da exclusividade. O que era privilégio de profetas, sacerdotes e reis, torna-se patrimônio de todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus tem o Espírito de Deus. E todo o povo de Deus se achega a Deus. É aquilo que Lutero, lá no século XVI, vai dizer: sacerdócio dos últimos, sacerdócio universal dos santos. Todos podem falar com Deus. Você não precisa de mais nenhuma mediação, nem de homem nenhum, de sacerdote humano nenhum. Você pode ir diretamente com Deus. Você não precisa nem de pastor, nem de presbítero, nem de ancião, nem de cooperador. Você vai diretamente para Deus. Porque você tem o Espírito de Deus, que é o selo no teu coração. Inauguração da Era do Espírito. Pentecoste não deve ser reduzido a um evento pontual e irrepetível, sem consequências estruturais para a teologia. Trata-se de uma essência de uma mudança de era redentiva, uma virada de página na história da administração divina. Tem gente que já aconteceu o Pentecoste um dia, não vai se repetir. Não, gente, foi uma virada de página. Uma coisa é antes do Espírito descer, outra coisa é o Espírito depois, a era do Espírito. Vivemos agora a era do Espírito. Tem um historiador chamado Justo Gonzalez, que ele vai dizer que não é Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito, porque o Espírito está agindo ali na igreja primitiva. Então, é a era do Espírito que estamos vivendo. Vivemos um outro momento, uma outra instância. Nós fazemos tudo a leitura a partir do poder do Espírito. Então não foi só um momento ali singular que não acontece mais. Agora o Espírito está em você, está em mim. Todos aqueles que creem têm o Espírito que desceu naquele dia de Pentecoste. Primeiro, o Espírito sobre. No Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre pessoas selecionadas para funções específicas. Era uma presença externa e temporária. Isso acontecia. Segundo, o Espírito em. A partir de Pentecoste, o Espírito habita em cada crente. Não é sobre o crente, em cada crente. Que é uma presença interna e uma presença permanente. João 14, 17. Mandarei o Consolador e ele ficará para sempre com vós. Terceiro lugar, do seletivo ao universal. A restrição carismática do Antigo Testamento cede lugar à distribuição universal. Todo membro do corpo de Cristo recebe o Espírito. Não é mais só o rei, não é mais só o sacerdote. Não, todo o corpo de Cristo, todo membro que faz parte do corpo de Cristo, ele recebe o Espírito Santo. E do provisório ao permanente. Olha que nós mudamos tudo essa era. Nós mudamos do provisório ao permanente. A habitação do Espírito não é mais condicional ou episódica, ou seja, dependendo do episódio, ou dependendo da condição, ou do momento, ou do contexto. Ele é uma aliança permanente, garantida pelo sangue de Cristo. Quem foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, o Espírito Santo faz morada nele. Não se muda isso. E a morada é permanente. Então sua casa não ficará vazia. Nunca mais terá um inquilino folgado querendo entrar na casa do teu coração, porque você tem um Espírito que habita aí e ele não deixa a casa vazia, ele deixa uma casa adornada pelos dons. Por isso que você, homem e mulher, cristão, é cheio do Espírito Santo. Ou deveria ser. 4.3.
Dimensões teológicas de Pentecoste, dimensão escatológica. Tem 3 dimensões aqui a respeito do Pentecoste. Primeira dimensão, dimensão escatológica. O futuro invadiu o presente. Pentecoste é a primícia escatológica, o já do reino, que ainda aguarda o seu ainda não final. A era messiânica prometida pelos profetas está em curso. Os profetas pregavam, profetizavam sobre uma era messiânica. Ela está em curso. Nós já temos o já do reino, mas o ainda não daquele momento escatológico perfeito. Então, o Pentecoste é o futuro invadindo o presente. Aquilo que acontecer lá na frente, agora está acontecendo agora. Olha que interessante. Por isso que o autor aos Hebreus fala de que nós estamos experimentando os poderes do mundo vindouro. Dimensão eclesiológica, de eclesia, de igreja. O Espírito Santo constitui a igreja como entidade teológica, não apenas organização humana. A igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12. E o templo do Espírito, a igreja é 1 Coríntios 3,16, edificada sobre o fundamento apostólico. Ou seja, a igreja, ela é a igreja do Espírito, porque ela é a morada do Espírito, ela é templo de Cristo, ela é templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3,16, e a igreja é o corpo de Cristo. Então ela está eivada no poder do Espírito Santo. Então nós sempre temos que entender que a igreja ela é permeada, perpassada pelo poder do Espírito Santo. E nós temos uma dimensão missional. Abre aspas, receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês e serão as minhas testemunhas. Atos 1, versículo 8. A missão não é projeto humano. Ser missionário não é um projeto humano. É consequência direta e necessária da pneumatologia. É uma consequência necessária de alguém que recebeu o Espírito. E recebereis o Espírito. Vocês receberão poder. Para testemunhar, precisa de poder. Quando que a pessoa recebe esse poder? Quando o Espírito Santo desce sobre ele e faz morada nele. E aí o Espírito desce sobre ele, vem sobre ele, e aí a pessoa se torna uma testemunha. Ele testifica do reino, ele fala do reino, e ele morre até pelo amor do reino. Quem tem o Espírito, gente, morre pelo amor do reino. Proclama o reino. É um cristão missional, é uma igreja missional. Isso é importante. Igreja que não faz missões é um grande sinal porque não tem Espírito Santo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos lá. Soterologia, doutrina da salvação. Nós temos uma soterologia pneumatológica. O Espírito Santo é um agente de aplicação da redenção. Se Cristo adquiriu a salvação, não fomos adquiridos pelo sangue do Cordeiro, nós fomos adquiridos objetivamente em sua vida, morte e ressurreição, é o Espírito que aplica subjetivamente na experiência do crente. Sem a obra do Espírito, a redenção permaneceria externa e inaplicada. Ou seja, Cristo nos comprou, mas ele nos redimiu. Mas quem aplica essa salvação em nós? Quem molda Cristo em nós? Quem funde Cristo em nós, no nosso coração? O Espírito. Sem o Espírito, aquilo que foi realizado na cruz estaria estéril. Abre aspas, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Jesus, ele é o Senhor. Mas quem que dá condição do ser humano dizer que Jesus é o Senhor? O Espírito Santo, 1 Coríntios 12, versículo 3. Como no mundo alguém diz que Jesus é anátema, e ninguém diz isso se não for pelo Espírito que está nele, que é um Espírito mundano, também ninguém diz que Jesus é o Senhor, ninguém diz que Jesus é Deus, se não for pelo Espírito de Deus. Vou dar um exemplo. Pedro fala, tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, tu és um bem-aventurado, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que te revelou desde os céus. Ou seja, até para confessar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho de Deus, você tem que ter o Espírito Santo. Sem a ajuda do Espírito, você nunca vai dizer isso. Por que você acha que tem muito unicista no nosso meio? Porque você acha que tem muita gente que nega que Jesus é Deus. A maioria das pessoas é um grande sinal externo de que ele não tem o Espírito Santo.
Porque ele não consegue nem confessar que Jesus é o Senhor, não consegue confessar que Jesus é Deus, porque ele não tem o Espírito Santo. Bem-aventurado você que está assistindo essa aula e ouvindo essa aula, aprendendo com essa aula e confessa que Jesus é Deus. Isso é um grande sinal que o Espírito Santo faz morada no teu coração. Essa sessão percorre a Ordo Salutis, que é a ordem da salvação. Como que funciona a salvação? A mecânica da salvação. A ordem lógica dos atos divinos na aplicação da salvação, demonstrando que o Espírito está presente e é ativo em cada etapa do processo da redenção, etapa do processo redentor. Vamos lá, deixa eu beber água. Gente, as pessoas acham que ministrar aula é fácil. Cansa. Eu já tô há 45 minutos e tem hora que a garganta até dói. Ministrar aula, fazer lives e tudo mais, dar tudo esse conteúdo gratuito para vocês, gente, demanda, cansa-se muito, tem muita luta, tem muita dificuldade. Então eu peço encarecidamente que vocês ajude o canal, se inscreva no canal, deixe um comentário, curte o vídeo para que o canal não venha a perecer, tá bom? Então, Ordo Salutis, chamado e regeneração. Em primeiro lugar, nós temos a pregação do Evangelho, que produz um chamado externo dirigido a todos. Ou seja, quando alguém vai pregar o Evangelho, sabe quem é o eleito, ele vai pregar para todos. Tá? É um chamado externo dirigido a todos. Mas o Espírito transforma esse convite em um chamado interno e irresistível para os eleitos, no coração. O Espírito Santo vai agir no coração. Vai abrir, vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vai abrir os olhos dele para a beleza do Evangelho. Tá bom? Não como coerção, não é uma força, não é uma coerção, não é forçosamente, não é com agressão, mas como transformação soberana da vontade. Deus transforma essa vontade pecaminosa numa vontade aberta a receber o beneplácito, os benefícios de Deus. Temos o chamado externo. A voz do Evangelho é proclamado, que é o convite aberto a todos os ouvintes. Nós temos o chamado interno, a ação soberana do Espírito, que ilumina a mente e renova a vontade para responder em fé. Nós não temos condição de responder em fé sozinho. Deus precisa nos ajudar. Troca o coração de carne, um coração de pedra por um coração de carne. Abre os nossos olhos. Regenera o nosso coração. Mediante a graça e a fé, que são um dom de Deus, ele nos concede esse dom e aí nós podemos crer no Evangelho. Abrir os olhos e entender o que é a graça, entender o que é o Evangelho, e aí se torna irresistível, porque quando seus olhos são abertos, seu coração é mudado, aí você vê a beleza do Evangelho, não tem como você resistir a isso. Não é um resistir ruim, é um não resistir porque você está diante de uma beleza que não tem como resistir. Regeneração, João 3. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. João 3,6. Nós temos monergística, essa regeneração. É a operação do espírito, não cooperação humana. É uma operação do espírito, mas não tem uma cooperação humana. Ela é sobrenatural, transcende as capacidades da natureza humana, não depende de você. Depende do Espírito Santo, é ele que é soberano em fazer. Lembra que Jesus disse que o Espírito sopra onde ele quer? E ninguém sabe de onde ele vem, para onde ele vai? É ele que é soberano, não é você. Hoje meu cabeleireiro falou assim, mas por que faz isso? Porque Deus faz o que ele quer. Ele é Deus. Aí eu falei assim, o cabeleireiro aqui não é seu? Ele é. Você não fecha a hora quando você quer, quando você fala, quero ir embora para casa, quero descansar. Hoje eu vou fechar. Você não faz isso? Faça. Alguém questiona? Não. Então por que quando quer Deus fazendo isso, a gente acha isso ruim? Deus não é um ser livre? Ele não é um ser escravo de nós. Ele é um ser livre. Ele é livre para tomar suas decisões. E ele tomou a decisão de querer salvar alguns. E por que nós estamos questionando? Sabe, eu não entendo isso que as pessoas ficam debatendo na internet. Sinceridade, eu não entendo. E espiritual, novo nascimento que inaugura nova ontologia existencial.
Há um novo nascimento em você. Então você foi recriado em Cristo Jesus. Ou seja, inaugura uma nova ontologia, um novo ser em você e uma nova existência. Olha aí que interessante. União com Cristo pelo Espírito. A união com Cristo é o coração da soteriologia de Paulo, Paulina. E o Espírito Santo é o agente que efetua. Não é uma união meramente legal ou imputada, mas é uma união vital e participativa. Então, a união com Cristo se dá pelo poder do Espírito Santo, não é uma imputação, não é meramente de lei. Participação na morte. O crente é co-crucificado com Cristo, Gálatas 2:20. O poder do pecado é quebrado pela união com aquele que morreu ao pecado. Nós somos unidos com Cristo, né? E mortos com ele na cruz. E aí nós temos a participação na ressurreição. O crente é co-ressuscitado com Cristo. Efésios 2:6. Nós temos vida nova, poder novo, identidade nova no ressuscitado. Ressuscitamos com ele. Morremos para o mundo, ressuscitamos com ele. Agora eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na graça do Filho de Deus. Nós temos um axioma pneumatológico. Axioma é uma verdade que não precisa de um argumento pré-estabelecido. Isso é um axioma. Um axioma do poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há união com Cristo. Essa é uma verdade que você tem que ter. Se você não tem o Espírito Santo, não tem união com Cristo. E sem união com Cristo, não há participação em nenhum dos benefícios da redenção. Quais são esses benefícios, Kleber? Justificação, santificação, adoção e glorificação. Né? Porque nós somos justificados em Cristo, somos santificados pelo Espírito Santo, somos adotados em Cristo e lá no último dia escatológico vamos ter glorificação. Olha que interessante. Vamos lá. Nós temos a santificação progressiva. A santificação é um processo contínuo e progressivo pela qual o Espírito transforma o crente à imagem de Cristo. A santificação, o Espírito Santo vai transformando nós cada dia mais parecido com Cristo e menos parecido com o diabo. Eu sempre falo isso em aula. Mais parecido com Cristo e menos parecido com o diabo. Mas isso é progressivamente. A santificação é um processo contínuo de progressivo pela qual o Espírito transforma o crente à imagem de Cristo. Ou seja, a santificação é a mortificação do pecado em nós. O pecado vai sendo mortificado no nosso corpo. Distingue-se da justificação, que é posicional e definitivo. Você foi justificado em Cristo, tornado justo diante de Deus, mesmo que ainda continue no pecador. É um pecador justificado. Ah, Cleber, eu continuo pecador, mas justificado. Não tem condenação mais para os que estão em Cristo. Por ser um processo experiencial e gradual que se estende ao longo de toda a vida cristã. Então é diferente da justificação. A santificação, ela é progressiva, vai ao longo da vida cristã. Nós temos a mortificação do pecado. Romanos 8,13. Se pelo Espírito mortificais as obras do corpo, vivereis. A luta contra o pecado não é um esforço meramente moral. Pode ou não pode. Pinto a unha ou não pinto a unha. Corto o cabelo ou não corto o cabelo. Sabe? Não é moral. Isso não é questão moral. Vou no baile ou não vou no baile. Escuto música mundana ou só escuto hino. Não é isso. A santificação não é isso. Tem gente que acha, mas não é. Não tem base bíblica para isso. A luta contra o pecado não é um esforço meramente moral, mas depende da ação soberana, habilitadora do Espírito dentro do crente. Você vê isso em John Owen. John Owen vai dizer: mortifique ou seja mortificado. Ou você mortifica o pecado no teu corpo, ou ele vai te mortificar, ou ele vai te matar. Vivificação espiritual, segundo Coríntios 3,18. Somos transformados de glória em glória. O Espírito não apenas combate o pecado, mas produz positivamente o fruto da semelhança com Cristo. Qual que é a semelhança? Amor, alegria, paz, mansidão, que são os frutos do Espírito. Gálatas 5:22, 23. É o caráter do Filho sendo formado no crente. Quanto mais o caráter do Filho é formado em você, caráter, a imagem de Cristo formada em você, você parecendo mais com Cristo,
e menos com o diabo, mais você tem os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, mansidão e assim por diante. Ah, isso é progressivamente, vai acontecendo com o crente. Ou deveria acontecer. Tem pregador que bate na tecla da santificação, porque tem que santificar, porque tem que orar, porque tem que santificar, mas isso é mais uma preocupação moral, transformando o cristianismo numa rede de moralidade, do que propriamente entender o que a Bíblia fala sobre santificação. Isso que eu estou apresentando para vocês é o que é a santificação que a Bíblia apresenta. Tirando isso, gente, é moralidade vazia, sem fundamento bíblico. Por isso que as pessoas incentivam você não querer estudar a Bíblia ou ler a Bíblia. Porque se você entender a Bíblia, ler a Bíblia, você vai entender isso. E aí você vai perceber que tem muita coisa aí nas igrejas evangélicas que não tem fundamento bíblico. Olha aí, que interessante. Nós temos agora a soteriologia e escatologia, que é o penhor da glorificação, Efésios 1, do 13 ao 14. Nele vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. Paulo utiliza dois termos jurídicos comerciais do mundo helenístico, do mundo grego, da cultura grega, para descrever o Espírito na relação com a glorificação futura. Olha aí que interessante. Nós temos aí a palavra selo, que é a marca de identidade e propriedade. O crente pertence definitivamente a Deus. O Espírito é a evidência de que somos filhos do Rei. Essa palavra selo, quando você marcava alguma coisa, quando você era dono de alguém, você comprava um escravo, comprava alguma propriedade, você colocava o selo para mostrar, isso é meu, tem dono. Então, quando a metáfora que Paulo utiliza, que o Espírito Santo é um selo, o Espírito Santo em nós é uma marca para dizer que nós fomos comprados por Cristo, nós temos um dono. E o penhor da herança é uma palavra para era a garantia e a antecipação. A garantia que você recebe a herança e uma antecipação da própria herança. Primeiro pagamento que compromete a entrega total futura. Quando você dava um penhor, você estava pagando um pouco da entrega futura daquilo que você comprou e assim por daquela negociação. Você dava o penhor. E aí era uma garantia. O Espírito agora é uma garantia da glorificação vindoura. Porque é a garantia da herança. Quando você chegar naquele grande dia, a garantia está aqui, ó. Eu estou com o Espírito, vinde a mim, vós todos, que estão aí cansados e atribulados, eu vos aliviarei. Vinde a mim, benditos do meu Pai. Né? Tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer, tive nu, me deste de vestir, estive preso, foste me visitar. Vinde, benditos do meu Pai. Porque você agora é digno de receber a herança, porque você tem o penhor da herança. Você já tem uma antecipação, que é o Espírito Santo. Por isso que você não vai receber vida eterna, você já vive a vida eterna. Você é sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E a vida eterna é essa, que te conheçam Jesus Cristo a quem enviaste, e a Deus, que creiam em Deus e ao seu Filho, a Jesus a quem enviaste. Eu me enrolei aqui, mas é esse o texto bíblico, tá bom? A escatologia cristã não é apenas futura, ela já é inaugurada na experiência presente do Espírito. Não é algo lá no futuro, você já experimenta a vida eterna aqui. Quem tem o Espírito já experimenta as primícias da glória vindoura, você já experimenta os poderes do mundo vindouro, como diz o autor aos Hebreus. E aí nós temos teologia paulina, Romanos 8. Romanos 8 representa o ápice da pneumatologia paulina. E talvez o capítulo mais denso e glorioso de toda a Escritura no que diz respeito à pessoa e obra do Espírito Santo. Em 39 versículos, Paulo articula a vida no Espírito como centro da existência cristã, abarcando sua dimensão presente, filial e escatológica. Romanos 8, gente, é fantástico. Eu amo esse texto, gosto demais desse texto e é fantástico. Vamos lá. Portanto, agora, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Agora, no poder do Espírito, você está na lei do Espírito da vida,
Você foi libertado da lei do pecado e da morte, por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Espírito como princípio de vida. Paulo estabelece em Romanos 8 o grande contraste existencial que estrutura toda a antropologia cristã. Isso que é importante aqui de pensar. A oposição entre carne, e sarx, e espírito, pneuma, essa, que são as duas palavras gregas para carne e espírito. Lembra, gente, Paulo, a carne, vamos falar mais adiante, mas carne para Paulo, gente, aqui é condição de natureza caída. Espírito é Espírito Santo, tá? Só para vocês entenderem. Então, vez que Paulo fala andar no espírito, viver no e andar em espírito, é sempre o Espírito Santo. E carne, para Paulo, é a natureza caída humana. Essa não é uma distinção entre corpo e alma, como muita gente acha. Corpo como algo ruim e a alma como fantasminha dentro do corpo. Não é essa a ideia de Paulo. Mas entre dois princípios ordenadores da existência. A carne, que é a morte. A existência orientada pela carne, pela autonomia adâmica, produzida inimizade com Deus. Por isso, porque o Adão pecou, a natureza está caída, está mortificada, corrompida. Então, por isso que a carne leva à morte. É a existência orientada pela carne, pela autonomia de Adão, adâmica. Produziu o que em tudo isso? A autonomia de Adão. Produziu inimizade com Deus. E no fim dessa inimizade, a morte. A mentalidade da carne é a morte. Romanos 8,6. Espírito, quer dizer vida. A existência é orientada pelo Espírito. É orientado pelo Espírito de Deus. Produz paz com Deus e vida abundante. A mentalidade do Espírito é vida e paz. Romanos 8,6. Entendeu? É Espírito, que é Espírito Santo. Carne aqui para Paulo é essa natureza caída adâmica. Para você nunca mais se confundir. Nova força existencial. O Espírito não apenas apoia a vida cristã. Ele é a nova energia que constitui. Sem o Espírito, não há vida cristã genuína. Primeiro passo. Segundo, nova ontologia do crente, ou seja, novo ser do crente. Quem tem o Espírito tem uma nova forma de ser no mundo. Nova mente, novo coração, novos desejos, nova orientação fundamental. Eu diria nova natureza, porque foi criado em Cristo Jesus. Entendeu? Então ele é uma nova criatura. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ele tem uma nova vida. Garantia da ressurreição, em Romanos 8,11. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vivificará também nossos corpos mortais. A pneumatologia é fundamento da escatologia corporal. Por quê? Porque lá em Coríntios Paulo vai falar que nós teremos corpos espirituais. Que é o... acho que eu vou lembrar do termo. Tem um termo grego muito interessante a respeito disso, mas vou lembrar daqui a pouco. A adoção, ruiotésia. Um dos dons mais preciosos da pneumatologia paulina é a adoção, ruiotésia. Romanos 8,15, 23. Gálatas 4,5, Efésios 1,5. O Espírito não nos dá apenas posição legal de filho. Ele produz em nós a consciência experiencial dessa filiação. O próprio Espírito testifica junto ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Consciência filial. O Espírito produz internamente a certeza subjetiva de que somos amados e aceitos por Deus como filhos e não como escravos. Deixa eu explicar uma coisa importante aqui pra gente. Abre aspas. Precisa entender. Paulo usa uma metáfora de filho, de filiação, de adoção, que é o ruiotésia. A adoção aqui não no sentido que nós temos a ideia, né, de pegar uma criancinha e adotar ela, não é nesse sentido. Quando uma pessoa já velha, de idade, abastada, rica, estava no Império Romano, ela queria ter um descendente e tudo mais, o que ele fazia? Ele saía pela cidade e ele encontrava um jovem, já tinha uma família, tinha já uma história, tinha tudo, uma família, uma história, um nome. E ele ia lá, gostava dele e adotava aquele jovem. Ao fazer esse processo de adoção, o jovem, o nome do jovem antigo, o nome antigo dele, ele ia deixar para trás, ele ia esquecer. A família dele também ele ia esquecer, não é mais a família dele.
a história dele também é deixada para trás. Então ele deixava nome, história, deixava familiares, tudo para trás. Não é mais a família dele. Ele vai receber um novo dono, um novo nome, uma nova família e uma nova história. Então, quando Paulo fala que nós fomos adotados em Cristo Jesus, porque nós temos uma nova vida. Aquela vida adâmica, ela foi deixada para trás. Com o nosso nome antigo foi deixado para trás. Tudo foi a nossa história de pecado foi deixado para trás. Agora temos uma nova vida, um novo nome e assim por diante. O novo nome provisório que recebemos aqui é de ser cristão. Mas e aí nós temos até esse nome Kleber, mas nós vamos ter um nome provisório aqui que é cristão, é o nosso nome. Mas creio que na eternidade teremos novos nomes. Vai por mim, receberemos nomes. E aí nós temos a consciência filial. Agora podemos entrar na explicação. O Espírito produz internamente a certeza subjetiva de que somos amados e aceitos por Deus como filhos, não como escravos. Nós somos filhos, não escravos, não bastardos. O Espírito Santo faz com que nós demos a ideia de que somos filhos. Por quê? Nós chamamos Deus de Abá, de papai. Abá, pai, Romanos 8,15. A exclamação aramaica íntima, termo usado por Jesus em Getsemane, revela a profundidade da relação que o Espírito cria entre o crente e o pai. Por quê? Porque essa palavra que o filho utilizava para o pai, Abá, papai ou papaizinho, traz a ideia de intimidade. Era a primeira expressão que o menino judaico, um menino judeu, aprendia a falar com seu pai, papai. É a expressão mais íntima que tem. E Jesus chamava Deus de papai. Jesus chamava Deus de pai. E aí agora nós recebemos esse Espírito. E agora esse Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Por quê? Porque em nós ele clama, chama Deus de pai. Porque ele nos dá essa condição de chamar Deus de pai, de papai. Porque ele cria em nós uma intimidade com Deus. Cria em nós uma intimidade com o Pai. Realmente fomos adotados. Cristo é filho por geração e nós somos filho por adoção. Somos filhos do mesmo Pai. Podemos olhar para Cristo e falar: somos filhos do mesmo Pai. Tu, como primeiro filho, primogênito, unigênito, como filho gerado do Pai, e nós, filhos adotados por Pai, na pessoa de Cristo, no sangue da nova aliança. Dimensão experiencial da salvação. A adoção não é apenas uma doutrina, é a realidade vivida pelo testemunho interno do Espírito. Então, essa ideia de adoção não é só uma doutrina. Você vive essa realidade de ser filho, porque você chama Deus de Pai. Porque o Espírito Santo, ele mora no teu coração e testifica que você é filho, que você foi adotado, que você tem um novo nome, uma nova história, uma nova família. A intercessão do Espírito. Do mesmo modo, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar como deveríamos, mas o próprio Espírito intercede por nós como gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Um dos ensinamentos mais profundos e consoladores da pneumatologia paulina. O Espírito intercede por nós junto ao Pai, especialmente no momento de fragilidade e incompreensão espiritual. Isso é uma função mais pastoralmente relevante do Espírito. O Espírito conhece plenamente a vontade do Pai, segundo a vontade de Deus, versículo 27, e intercede em perfeita conformidade com ela. Porque quem conhece a vontade do Pai? Só o Espírito de Deus. E ele mora aqui. Quando eu vou fazer um pedido, eu não sei pedir, segundo a vontade do Pai. E quando eu for fazer um pedido, ele vai interceder por mim com gemidos inexprimíveis. E ele faz com que agora ele intercedendo por mim, a minha oração chegue a Deus na conformidade do coração, do desejo do Pai, dos projetos do Pai. Os gemidos inexprimíveis indicam uma comunicação que transcende a linguagem articulada. Não é a linguagem articulada nossa, humana. Ele fala com o Pai com uma linguagem que só Deus entende. O Espírito de Deus fala com o Pai, só eles como Deus entende. É uma intercessão profunda e ontológica. O Espírito alinha o crente à vontade divina, mesmo quando o crente não sabe formular. O crente não sabe formular como que é a vontade divina, mas o Espírito consegue alinhar a gente à vontade divina, aquilo que Deus quer. O Espírito Santo consegue fazer essa obra.
O Espírito não apenas aplica a salvação, ele sustenta continuamente a vida espiritual do crente, sendo seu ajudador, paráclito, seja advogado. João 14,16. Ele não só aplica a salvação, ele sustenta continuamente essa vida com Deus. Por isso que o cristão, para ter vida com Deus, ele tem que ter o Espírito Santo. Para ter vida com Deus, tem que ter vida no Espírito. Essa ideia, não, eu sou crente, eu vou me santificar, eu vou ser o santinho, eu vou ser o perfeitinho, eu não vou assistir televisão, eu não vou cortar o cabelo, eu não vou pintar a minha unha. Ah, então eu sou santinho, então agora eu sou de Deus. Isso aí é um modelo pagão, de uma divindade pagã. Não é o relacionamento que o Espírito Santo nos concede com Deus, com o Pai. Olha aí, que interessante. Síntese teológica, a progressão do Espírito na história. Vamos lá, uma síntese do que falamos até agora. Nós temos a atuação econômica, ou econômicos, na história dos homens, do Espírito Santo. Segue uma progressão redentivo histórica, da redenção histórica, revelando um único Espírito em múltiplas modalidades de presença e ação ao longo da história da salvação. Nós temos aí a criação, né? Temos a etapa, né? Modalidade e características distintivas. Nós temos criação. Na criação nós temos o Espírito como fonte de vida. Característica distintiva, com o princípio da ordem cosmológica. O ruá sobre o caos primordial, para colocar a ordem onde tinha bagunça. No Antigo Testamento nós temos a presença seletiva e funcional sobre os juízes, reis, profetas, instrumental. Era instrumental e era temporário, como falamos em aula. A encarnação em Cristo, nós temos a mediação da missão do Filho, a unção messiânica plena, a dependência funcional encarnada, ou seja, o Messias dependia do poder do Espírito para o seu ministério. Nós temos o Pentecostes, a universalização do dom, derramamento sobre toda a carne, inauguração da era do Espírito. Olha que interessante. Igreja, habitação permanente. O Espírito habitará permanentemente com a igreja. Por quê? Porque a igreja é templo do Espírito, corpo de Cristo, constituído e animado pelo poder do Espírito. E aí nós temos a salvação individual, a aplicação da redenção em cada coração. É o chamado, regeneração, união, santificação e glorificação. Tese central da aula, né? O que nós falamos aqui em aula? Vamos ver. O Espírito Santo é o agente divino que atravessa e unifica toda a história da salvação, desde lá de Gênesis, desde a criação, até o Apocalipse, até o dia escatológico. Ele unifica toda a história da salvação. E desde o primeiro ato criador até a consumação escatológica final, sua obra pode ser sintetizada em 6 verbos fundamentais. Você pode sintetizar a obra do Espírito Santo em 6 verbos. Vamos lá. Inicia a criação. Ele é um co-princípio da ordem cósmica desde Gênesis 1:2. Outra coisa, sustenta a revelação. É o agente da palavra profética no Antigo Testamento. Capacita o Messias, unge e medeia a missão encarnada do Filho. Outra coisa, inaugura a igreja, derramamento escatológico em Pentecostes. Aplica a redenção, é o agente da Ordo Salutis, na experiência do crente. Falamos isso em aula. E também consuma a salvação, é o penhor, a garantia da glorificação vindoura. E nós terminamos a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Assista essa aula para você entender a aula de quinta-feira, tá, pessoal? Pessoal aí do Básico em Teologia, assista essa aula. Você que assistiu também, não é meu aluno? Curta o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário positivo, compartilhe entre os amigos. Está em promoção meu curso Teologia na Medida Certa e também meu curso de Apologética. Tá na descrição o link dos dois, tá bom? Dito isso, Deus abençoe vocês, abençoe cada um. #rumo a 50 mil manos, querendo Deus abençoe a vida de cada um. Amém.